Opa, fala pessoal, tudo certo? Galera aqui do time do povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel. Tava com saudade, hein? Eu sou o Marco Belo e vou falar com você a respeito de Esporte Clube Corinthians Paulista. Vou começar falando de futebol, né? Gostaria sempre de falar sobre campo, bola, vitória, 3 pontos, atacante, meia, zagueiro, mas infelizmente no Corinthians às vezes o assunto principal é a política. Mas eu vou começar falando de futebol, primeiro dia desta nova fase aqui do Papo Reto com a Fiel. Teremos lives, viu? Aqui no canal Time do Povo, teremos lives às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, ao vivo, eu converso com você aqui no canal Time do Povo Oficial. Pode entrar aqui no Papo Reto com a Fiel às 18 horas, 6 horas da tarde. A gente fala e você pode escrever para mim, mandando sua pergunta, sua sugestão, sua pauta, seu pensamento, sua crítica, elogio, o que você quiser. Tira uma dúvida comigo através do chat, tá bom? Pode mandar o chat, o superchat, sempre se inscrevendo no canal Time do Povo e participando comigo, tá bom? Então já nessa semana, na quarta-feira, a gente vai começar, porque amanhã tem jogo do Corinthians contra o América de Cali, por isso que não vai ter a live. Hoje a gente está aqui começando essa nova fase do Papo Reto com a Fiel, mas quarta-feira, 6 horas da tarde, vocês estão convidados todos aqui para o canal Time do Povo, a live do Papo Reto com a Fiel, comigo, Marco Belo, e com a sua participação, claro, aqui no canal, tá bom? Mas como eu falei no início, neste Papo Reto com a Fiel de hoje, vou começar falando dentro de campo. Corinthians enfrenta amanhã o América de Cali pela Sul-Americana, precisa ganhar, empatou lá na Colômbia, está na terceira colocação do grupo C da Sul-Americana e precisa passar os adversários, o América e o Huracan, né? O Corinthians ainda joga contra os dois e joga contra o América amanhã em casa, mas contra o Huracan na Argentina. Perdeu na Neoquímica Arena, ainda sob o comando dos ex-treinadores Ramon e Emiliano Dias. Para a partida de amanhã, o Dorival já afirmou, ele não vai manter jogadores pelo nome, ou seja, aquele técnico que escolhe 11 jogadores e vai com eles até o final. É o meu time titular e pronto. O Dorival falou que ele vai colocar em campo quem estiver bem fisicamente. Até porque é uma mini maratona de jogos que o Corinthians vai passar, com Copa do Brasil, com o Campeonato Brasileiro, com Sul-Americana. Então, por exemplo, o Angileri, que é lateral esquerdo titularíssimo do Corinthians, foi sacado do time por causa de cansaço. Ele tinha jogado 7 partidas seguidas, 7 seguidas, e aí ele foi sacado do time, entrou o Hugo, foi mal pra caramba, entrou o Bidu no segundo tempo da partida contra o Internacional. Hugo e Bidu, hein? O Angileri vai voltar, tomara que volte para a partida de amanhã contra o América de Cali. Mas, de repente, se algum outro jogador estiver cansado, assim como estava o Angileri, não joga contra o América, por isso que eu já estou avisando vocês aqui que não tem um time titular definido ainda nesse início de trabalho do treinador Dorival Júnior, tá? Agora, passando para a política. Hoje de manhã eu estive, junto com outros colegas jornalistas, alguns poucos colegas que foram convidados para uma mini reunião com o presidente Augusto Melo, que inicialmente estava marcada para o Parque São Jorge, mas acabou remarcada para o CT Joaquim Grava, depois que a notícia dessa reunião vazou, e aí um monte de gente falou que era uma reunião secreta, que não deveria acontecer. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, disse que conselheiros também precisariam estar presentes. E aí, para evitar um tumulto, o Augusto Melo ele remarcou a reunião, mesmo dia, mesmo horário, mas para outro local, CT Joaquim Grava e não Parque São Jorge. Estavam lá os auditores Josué Lopes e Rafael Bononi e o gerente financeiro do Corinthians, Luiz Carlos, o popular Sidorf. Lembrando que o Pedro Silveira era diretor de futebol do Corinthians até outro dia e por uma questão pessoal de saúde, ele pediu demissão. Então o Corinthians não tem nesse momento um diretor financeiro, por isso o gerente financeiro Sidorf foi quem fez a explanação aos jornalistas. Claro, Augusto Melo também estava lá no CT Joaquim Grava, tá? Então hoje houve essa explicação das contas corintianas, o balanço corintiano. Mas, Marco Belo, já não foram mostradas as contas? Foram.
e reprovadas pelo Conselho Fiscal, pelo Comitê de Orientação e pelo Conselho Deliberativo. Mas, segundo Augusto Melo e essas pessoas que eu citei, estas contas têm erros, as que foram reprovadas, como, por exemplo, um total de 192 milhões de reais que, segundo o presidente corintiano, deveriam pertencer ao balanço de 2023, que é o último ano da gestão do Willio Monteiro Alves, ou seja, 192 milhões de reais de prejuízo da gestão Augusto Melo, segundo o presidente, não são deles, são do presidente anterior. Então, e outros erros que hoje foram mostrados, possíveis erros, né? Que, segundo as pessoas da gestão Augusto Melo, aconteceram, foram mostrados hoje à imprensa, uma explanação de mais de 2 horas, de vários slides com números, receitas, balancetes, prejuízos e tal, algo mais tecnicista, digamos assim. E o Augusto Melo, inclusive, negando que tenha aumentado a dívida do Corinthians em 829 milhões de reais, como disse o Core. Ele disse que, através de seu secretário de Finanças, que o aumento foi de 407 milhões de reais. E ainda tira esses 192 milhões, diminui ainda mais, sendo que 300 milhões, mais ou menos, são só de impostos que o Corinthians tem que pagar todo ano, tá? E admitiu que a dívida está em 2,5 bilhões mesmo, só que ele diz, né, que não aumentou tanto na gestão dele. Enfim, o Augusto Melo vai pedir novamente, ele já pediu, já foi negado, mas vai pedir novamente, agora com a apresentação deste balanço, a reabertura das contas de 2023, que é o último ano, como eu disse, da gestão do Willio Monteiro Alves. Se o Conselho Fiscal do Corinthians, em posse desse material que foi mostrado hoje aos jornalistas, resolver pedir a reabertura das contas de 2023, as contas do último ano do presidente do Willio Monteiro Alves, que foram aprovadas, podem ser reprovadas. E aí pode haver sanções para o ex-presidente corintiano, como inegibilidade e uma série de outras coisas. E aí as contas de 2024 do Augusto Melo teriam que ser votadas novamente, porque você parte de outro ponto. Você tirando 192 milhões de reais, você parte, né, de um outro início para fazer as contas do ano de 2024. Então você vota novamente as contas de 23 e tem que votar novamente as contas de 24. E aí o Augusto Melo pensa que assim suas contas seriam aprovadas. Isso que o Corinthians, isso que o presidente, aliás, do Corinthians está querendo. E por que tudo isso? Porque as contas reprovadas são motivo para impeachment, como aconteceu hoje o conselheiro Paulo Roberto Bastos Pedro, conhecido como Paulo Pedro, que é membro do CORE, do Comitê de Orientação do Corinthians, inclusive, ele protocolou mais um pedido de impeachment para o presidente Augusto Melo. O motivo são 28 páginas neste protocolo. Eu li as 28 e tem muita coisa lá. Mas, resumindo, é a rejeição das contas, a reprovação das contas do primeiro ano de mandato do Augusto Melo. É o terceiro impeachment aberto contra o presidente. O primeiro do caso Vaidebet, que está embaixo do braço do Romeu Thoma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que ainda não colocou para votação. Já foi votada a admissibilidade desse impeachment, mas não o impeachment em si. O segundo processo do CORE, pelo fato do setor financeiro do Augusto Melo não ter mostrado ou enviado ao Conselho Fiscal os balancetes fiscais trimestralmente. Foi aberto esse processo via CORE. E o terceiro processo de impeachment agora, que foi protocolado, né, ainda precisa passar por uma série de avaliações, do conselheiro Pedro Paulo, a respeito da rejeição das contas do presidente Augusto Melo. Esse novo processo de impeachment precisa passar, como eu disse, por algumas comissões, ser aprovado, Conselho de Ética, Conselho de Justiça, até acabar nas mãos do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, e aí sim, votada a possibilidade de impeachment. É algo que ainda vai demorar um pouquinho. O processo que está mais adiantado é o da Vaidebet, e o presidente Augusto Melo tentando se safar de qualquer forma, pedindo a reabertura das contas de 2023, alegando que houve erros nos balanços. Inclusive, interessante,
Hoje, na apresentação, foi dito que este balanço, que foi mostrado hoje, estava pronto desde o dia 31 de março, com todos esses problemas alegados. Mas até o dia 29 de abril, o Conselho do Corinthians não fez questão de olhar, não fez questão de receber, não fez questão de receber as pessoas do financeiro do Corinthians para olhar o balancete, ou seja, é uma briga política, um tenta mostrar, o outro finge que não vê, e aí o Corinthians vai andando para baixo sempre, né? E quem sofre com isso é o torcedor. Mas a gente, como jornalista, tem que passar para vocês todas as informações, sendo de um lado, do outro, é tudo Corinthians, né? É tudo Corinthians e a gente torce para que o Corinthians não tenha dívidas ou que as dívidas diminuam, que tenha dinheiro para contratar, que tenha dinheiro para crescer, para ganhar título, enfim, para se sustentar, para que não haja tantos problemas assim, independentemente de quem estiver no cargo, presidente, vice-presidente, oposição, isso aí passa, mas quem fica é o clube, tá bom? Esse foi o primeiro vídeo do Papo Reto com a Fiel e quarta-feira, repito, quarta-feira tem live, 18 horas, 6 horas da tarde. Eu vou estar falando com você ao vivo aqui no canal do Time do Povo. E amanhã tem vídeo também para você, para falar sobre o dia do Corinthians antes da partida contra o América. Fechou, pessoal? Um abraço a todos e tchau.